Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e hoje vamos a mais um episódio de Modern Fort Salem, a nossa série maravilhosa das bruxinhas da Freeform. E hoje eu vou comentar sobre o episódio 4 da segunda temporada de Modern Fort Salem, o episódio Not Our Daughters, Nossas Filhas Não. Mas antes de eu começar a comentar sobre esse episódio, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, esse quarto episódio da segunda temporada foi um episódio bem tenso, né? Como o próprio nome diz, né? Nossas Filhas Não foi exatamente um protesto que teve, né, por conta do novo centro de testes para achar novas bruxas, que a Alda conseguiu que a presidente fosse lá e assinasse, novamente manipulando a presidente. Isso nós vimos no episódio anterior. Então, nesse episódio, a Alden tá lá fazendo a sua propaganda, né, para as mulheres se alistarem, as bruxas, para terem a sua voz e não sei o quê, mostrando a filha do vice-presidente, garota propaganda agora. Me pareceu até o filme do Capitão América, o primeiro, em que ele, né, fazia várias propagandas para o pessoal se alistar no exército, igualzinho, só que agora são as bruxas que se alistam no exército. Então foi lá, né, inaugurar na escola e aí rolou aquele protesto. Mas esse protesto não era só de pessoas tipo anti-bruxas ou pessoas que realmente não queriam que as suas filhas se juntassem ao exército. E sim, muita gente que estava ali foi incitado pela Camarilla. Eles estavam ali para atrapalhar tudo. Então teve muita coisa hostil ali. O pessoal protestando, gritando, a Alden, né, tentando mostrar ser boazinha, né, até parece, né? E aí, né, tá naquela confusão toda. Ana Costa e Sila, obviamente, estavam lá na multidão, né? Porque agora elas são a dupla, né? E estavam ali, né? Também aproveitando, protestando, porque tinha que estar no meio ali, né? E tal. E viram que a Camarilla estava envolvida e não sei o quê. E lógico que ia ter confusão. E nesse meio tempo também conseguiu, eles têm tipo uns comunicadores lá através de magia, e eles conseguiram fazer a voz da prima da Abigail, e ela ainda achando que era Chavel. Gente, Chavel já morreu, já tem alguns episódios, né? Mas ela foi atrás da Chavel e o que aconteceu foi pega, exatamente. A Abigail foi pega, quase que cortaram a garganta dela. Lógico que ela lutou muito bem antes, mas eram muitos, né, soldados da Camarilla, e quando já iam cortar a garganta dela, chega a Telly e aquela sargenta lá, que é muito forte, que é da Academia de Guerra, que eu acabei esquecendo o nome, e foram lá e salvaram a Abigail, que aliás, a cada episódio ela me irrita mais, né? No episódio passado, né, ela fez lá, né, o furacão e tal, mudou o tempo e acabou ferindo a garganta. Ninguém sabe que foi ela, ficou só entre ela e o Adil, que não estão lá muito bem das pernas. E o Adil foi embora, foi para a Índia para poder ver um novo lugar para o seu povo poder morar. E isso desestabilizou muito a Abigail, né? Então, além dela estar com invejinha das coleguinhas, né, principalmente da Rael, ela ainda tá se culpando pela morte da Chavel, que não teve nada a ver com ela, e ainda por cima caiu nessa tramóia lá da Camarilla, que quer, né, tirar a corda vocal dela, assim como tirou de várias outras Bellwethers. Então a gente mais pra frente, a gente deve entender por que
eles estão tirando as cordas vocais das Bellwethers. Por que eles queriam a Abigail exatamente? Né? Logicamente, porque ela é uma Bellwether, então deve se explicar o porquê que é exatamente dessa linhagem, né? E não de outra linhagem que eles estão tentando pegar. Então, mais pra frente, isso também deve ser respondido. E aí, né, tá naquela confusão toda. A Camarilla já fez um negócio lá de um dispositivo para poder fazer que todo mundo vasse longe, tivesse a maior confusão. E aí, quando rolou a confusão lá, teve a explosão e tudo mais, tivemos o quase reencontro da Scylla e da Rael, exatamente quase, porque elas só se olharam com aquela confusão toda. Mas obviamente a Rael olhou, lógico que ela ia identificar a Scylla, mesmo a Scylla estando tipo com uma máscara, né, um negócio cobrindo lá o rosto, mas ela fala que não teria como não reconhecer aqueles olhos. E não teve reencontro de Scylla e Rael. Fiquei muito pé da vida, porque eu tava crente que iria ter. Tivemos uma cena tão bonitinha no início, da Scylla roubando a foto da Rael, que tava lá na geladeira, lá no negócio lá das Spree. E olhando a foto, lembrando, né, da Rael, e aí elas não se reencontram. Só uma olhou pra outra e pronto, ficou uma olhando a outra e não teve reencontro delas. E eu tô torcendo muito pra ter esse reencontro, pra que elas voltem a ficar juntas. É um casal que eu shippo muito, por isso eu fiquei com raiva de não ter tido, porque na promo nos enganou, né, mostrando que teria um reencontro que não teve. Mas, né, todo casal tem essas sofrências e pra gente, né, shippar o casal tem que ser sofredor. Então, temos que esperar mais um pouco para ter esse reencontro, mas que com certeza tem que sair nessa temporada. Bom, então, a maior parte do episódio foi essa questão do centro de treinamentos, da propaganda, né, que a General Alden estava fazendo, e a questão dessa confusão toda. E, logicamente, a General Alden, né, que é a rainha das artimanhas e na arte de mentir, colocou a culpa nas Spree. Até rimou, né, gente? Exatamente, ela não disse que foi a Camarilla. Ela disse que foi as Spree que fizeram o atentado, né? Porque é melhor mentir do que dizer que elas também estão sendo perseguidas. Né? Como sempre, a mentira vence para a General Alden. E aí ela botou a culpa nas Spree, como sempre. Né? Dizendo que elas fizeram um atentado e tudo mais, que não foi. Os Spree não tinham nada que ver isso. A única Spree que tinha lá era a Scylla, que estava investigando junto com a Ana Costa. E, aliás, uma das cenas mais memoráveis desse episódio foi com a Ana Costa. Porque Ana Costa acabou reportando a General Alden que estava em incursão com a Scylla, que descobriu sobre os testes que a Camarilla vem fazendo nos colégios para identificar as bruxas, e disse que estava, né, nessa incursão com o aval da mãe da Abigail, a General Bellwether. E aí a Alden ficou pé da vida com ela. E aí ela deu-lhe uma bela resposta para General Alden, falando que ela também não concordou quando ela fez lá com que a vice-presidente fizesse, quisesse, o que ela queria, né? Deu-lhe uma bela resposta para Alden. Gente, como eu adoro a Ana Costa. Gente, ela tá maravilhosa. Eu acho que esse tempo que ela tá passando com a Scylla tá tornando uma personagem muito melhor e questionando tudo aquilo que acontece no exército, porque afinal as ordens lá da Alden são muito questionáveis, né? Bom, outra cena, né, até que eu já falei aqui, muito fofa, muito bonitinha, que eu adorei, foi a Scylla pegando a foto da Rael, que tava lá na geladeira. Ai, como meu coração
coração fica apertado quando eu vejo uma coisa dessas, porque eu quero muito ver o reencontro delas, né? Um casal que eu shippo muito, também é o único casal, né, que tem, né, firme e forte lá. Não tão firme porque elas estão separadas, mas as duas se amam, né? É um casal muito bonito, muito bacana, que eu gosto bastante e shippo muito. Foi um episódio, assim, muito bom. Ele passou muito rápido. Quando eu vi, pum, já tava no final, assim, não parece que teve 42 minutos de episódio. Eu achei que poderia até ter mais tempo, que passou muito rápido. E essa confusão que teve nesse centro de testes, essa tensão de que alguma coisa iria acontecer, porque aquele cara que é um dos líderes da Camarilla tava ali, então a gente sabia que ia ter alguma coisa, fora o próprio protesto em si, que estava ficando cada vez pior, então a gente sabia que ia explodir alguma coisa, então assim, foi muito bem feito, as cenas foram muito bem elaboradas, a tensão estava muito grande e caramba, foi muito, muito bom esse episódio, toda essa tensão envolvida, então assim, já dá margem pra gente pensar em como vai ser os próximos episódios, porque conforme, né, tá se passando os episódios, mais a Camarilla tá conseguindo fazer um movimento anti-bruxas, né? Ela tá conseguindo trazer mais gente, né, vamos dizer assim, para o lado deles, de estar assim protestando, de estar fazendo alguma coisa contra as bruxas. Então eu acho que daqui para frente a gente vai ver uma possível guerra civil, uma guerra dos humanos contra as bruxas, que eu acho que vai acontecer até o final dessa temporada. Pelo menos eu estou teorizando isso. Não sei se vou estar certa ou não, mas esse episódio, né, fez com que eu pensasse muito nisso. Porque, assim, cada vez mais a Camarilla tá conseguindo esse objetivo de atiçar as pessoas contra as bruxas e também cada vez se armando mais com aqueles dispositivos mirabolantes, super tecnológicos que eles têm para neutralizar os poderes das bruxas. Então eu acho que vai voltar aí uma caça às bruxas ainda nessa temporada por causa dos Camarilla, né? Pelo menos eu acho que pode estar acontecendo isso por conta do desenrolar. Bom, e o final então desse episódio foi maravilhoso, né? Tivemos uma conversinha do nosso trio maravilhoso, né? Vendo se a Abigail estava melhor, né? Depois do incidente lá com a Camarilla e tudo mais. E aí a Rael, né? Falando que a Alden sempre mente. E aí a Telly resolveu fazer alguma coisa. Ela ficou pé da vida e foi lá na General Alden, porque ela teve uma visão, né? No episódio passado, em que ela viu que a General Alden participou de uma incursão em que teve muitas mortes e dizem nos livros de história que ela não estava lá. Fora que a tal da Nictimbatã foi apagada das fotos, dos livros, ninguém sabe que ela existe, né? Só a Telly. Então terminou o episódio ela entrando lá na sala da Alden, perguntando quem é a Nictimbatã, que ela quer saber. Então eu quero ver como vai ser o próximo episódio desse embate da Telly com a General Alden, porque a Telly tá sabendo de muita coisa que não era pra saber, e eu vou adorar esse embate entre as duas, que a Telly foi lá, né, toda, então tô morrendo de vontade de já ver o quinto episódio, vendo o que vai dar. E vocês, estão gostando dos episódios de Motherland Fort Salem? Deixa nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram nesse episódio. Vamos continuar essa conversa. Coloquem teorias também para o que vocês acham que vai acontecer no decorrer dos episódios. Não deixem de estar dando
aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Lembrando que quarta-feira que vem eu vou estar comentando aqui sobre o 5º episódio da 2ª temporada de Mother Fort Salem. Se vocês perderam algum comentário de episódios passados, não deixe de olhar a nossa playlist, né, com os episódios que eu já comentei da 2ª temporada de Mother Fort Salem. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!